O sistema nervoso consegue sustentar o que a alma acessou? Existe um momento, meus queridos, logo depois das grandes expansões, em que o silêncio ele começa a ficar um pouco estranho para nós, porque muita gente passa anos buscando despertar, buscando a expansão da consciência, a expansão espiritual e às vezes não encontra. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz depois que a experiência termina: o sistema nervoso consegue sustentar aquilo que a alma acessou? Porque expandir a consciência não significa automaticamente conseguir habitar a própria vida. E talvez seja aqui que começa o próximo passo. Experiências profundas com a ayahuasca podem abrir estados muito intensos de percepção com a madrecita. A consciência se expande, os filtros diminuem, o excesso mental silencia e por alguns instantes a pessoa acessa estado de presença real. E muitas vezes ela sente amor profundo, clareza, unidade, integridade. É como se algo finalmente se organizasse dentro do nosso ser. Mas existe uma diferença muito grande entre acessar a presença e permanecer nela, porque o verdadeiro trabalho não começa durante a expansão. O trabalho ele começa depois, quando a pessoa volta para sua própria vida. E é exatamente aí que muita gente começa a perceber uma ruptura interna. Uma confusão, porque muitas pessoas acessam esses estados alterados de consciência, mas o corpo ainda continua operando em estado de sobrevivência. A mente compreende, a biologia ainda não se sente segura. E isso muda tudo. Por quê? Porque mesmo depois de experiências espirituais profundas, o sistema nervoso ainda pode continuar em hipervigilância, em ansiedade, em controle, em excesso da mente, em defesa. E a pessoa acessa a expansão e depois ela acaba colapsando novamente nos mesmos padrões. Não porque ela não deu conta, mas porque a experiência não foi integrada, porque o corpo ainda não aprendeu a sustentar a nova vida que a consciência tocou. A biologia ela não lê filosofia, a biologia ela lê segurança e talvez seja um dos pontos mais importantes desse amadurecimento espiritual, porque chega uma hora em que não basta expandir, o corpo precisa participar daquilo que a alma acessou. E existe uma diferença, meus queridos, entre despertar a consciência e viver desperto. Muitas pessoas sabem acessar presença, mas o corpo ainda não sabe permanecer nela. E é aqui que começa a verdadeira integração. Não como conceito espiritual, mas como vida mesmo. O sistema nervoso, ele precisa aprender que a nova vida ela é segura. Precisa aprender que já não é necessário permanecer o tempo inteiro em estado de alerta, em luta, em defesa, porque se a espiritualidade afasta você da própria realidade física, isso não é integração e nem espiritualidade, é apenas uma nova forma de fuga. Sustentar aquilo que a consciência acessou é permitir que a presença desça para a respiração, pelas relações, para o cotidiano, para o corpo, é transformar a expansão em vida real e talvez seja já exatamente aqui que a espiritualidade amadurece. A vida real é o lugar onde a expansão é testada, não durante a cerimônia, não no auge da experiência, mas na forma como você vive depois, na forma como você escuta, na forma como você sustenta, nas suas verdades, nos seus limites que habita o seu próprio corpo. Talvez o amadurecimento espiritual não seja viver distante da tua vida, talvez seja conseguir finalmente permanecer nela sem voltar a se abandonar. E talvez o próximo passo não seja mais expansão. Talvez você já tenha acessado a consciência suficiente. Talvez a tua alma já tenha tocado experiências profundas. E talvez o próximo passo seja simplesmente sustentar, aprender a habitar a vida que a tua alma tocou e descansar aí, no estado de presença. Espero que tenha tocado o teu Munai de alguma forma, pela Maia, pela tua existência.